A vida continua após a morte, e isso é um fato. Eu morri por mais ou menos 8 minutos. Foi o que me contaram naquele dia. Não foi uma sensação, não foi um sonho. Foi real. Meu coração parou completamente naquela noite fria de novembro em Munique, e o que eu vi do outro lado mudou tudo o que eu pensava sobre a vida, sobre a morte e sobre quem realmente somos. Meu nome é Thomas Schneider, tenho 26 anos, e o que vou compartilhar com vocês hoje não é fácil de contar, mas precisa ser dito. Se você está assistindo este vídeo agora, não é por acaso. Fique até o final, porque o que aconteceu comigo pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria existência. Era uma sexta-feira, 15 de novembro de 2023. Eu estava voltando do trabalho, dirigindo pela Leopoldstrasse, aquela avenida movimentada de Munique que atravessa o coração da cidade. Trabalho como designer gráfico em uma agência de publicidade. E naquela semana, especificamente, eu estava exausto. Havíamos fechado 3 campanhas importantes e eu mal tinha dormido nos últimos 5 dias. Lembro que estava ouvindo música no carro, algo instrumental que sempre me ajudava a relaxar no trânsito. O céu estava cinzento, típico do outono alemão, e começava a chuviscar levemente. Eu não sabia, mas havia algo errado com meu corpo há semanas. Dores no peito que eu ignorava, atribuindo ao estresse. Falta de ar que eu justificava pela falta de exercícios. Meu corpo estava me mandando sinais, mas eu, como tantos jovens que se acham invencíveis, simplesmente não escutava. Naquela tarde, enquanto eu dirigia pensando no fim de semana que se aproximava, meu coração estava prestes a desistir de mim. Foi súbito. Uma dor aguda atravessou meu peito, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina incandescente entre minhas costelas. Meu braço esquerdo ficou instantaneamente dormente e pesado. Eu sabia o que estava acontecendo. Mesmo com 26 anos, mesmo me considerando saudável, eu estava tendo um infarto. O pânico tomou conta de mim. Tentei encostar o carro, mas minha visão começou a embaçar rapidamente. As luzes dos outros veículos se tornaram borrões alaranjados e vermelhos, dançando ao meu redor. Consegui pressionar o freio e o carro parou de forma irregular próximo ao meio-fio. Lembro de tentar pegar o celular, mas minhas mãos não respondiam direito. A dor era insuportável, como se meu peito estivesse sendo esmagado por um peso imenso. Consegui apertar o botão de emergência do meu telefone, aquela função que liga automaticamente para os serviços de emergência na Alemanha. Ouvi uma voz feminina do outro lado dizendo algo em alemão, mas já não conseguia mais responder. Minha última lembrança consciente foi de cair para o lado, com a cabeça batendo no vidro da janela do motorista. E então, tudo ficou preto. Não foi um escurecer gradual. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. Um segundo eu estava ali, no próximo. Não estava mais. O que aconteceu depois não consigo descrever com as palavras adequadas, porque nossa linguagem não foi feita para expressar o que existe além deste plano. Mas vou tentar. De repente, eu não sentia mais dor. Nenhuma. Era como se o conceito de dor simplesmente não existisse mais. Eu estava flutuando, mas não no sentido físico que conhecemos. Era mais como se minha consciência estivesse se expandindo, se libertando de algo que a aprisionava. Conseguia perceber meu corpo lá embaixo, dentro do carro, a cabeça tombada para o lado. Havia pessoas ao redor agora. Alguém tinha quebrado o vidro da janela. Podia ver tudo com uma clareza impressionante, cada detalhe, mesmo estando cada vez mais distante. Então veio a luz. Todo mundo que passou por uma experiência de quase morte fala sobre uma luz. E eu costumava achar que era apenas o cérebro morrendo, criando alucinações finais. Mas não é isso. Não é uma luz como a do sol ou de uma lâmpada. É algo completamente diferente. É uma luz que parece viva, consciente, amorosa. Ela me puxava suavemente, sem pressa, e eu não sentia medo. Pelo contrário, sentia uma paz tão profunda
que nunca havia experimentado em toda a minha vida. Todas as preocupações, ansiedades, medos, tudo aquilo simplesmente desapareceu. Eu estava indo para casa, essa era a sensação. Estava voltando para um lugar que eu sempre conheci, mas havia esquecido. Quando entrei completamente naquela luz, percebi que não estava sozinho. Havia presenças ao meu redor, seres que não posso descrever como tendo forma física, mas que eu sabia quem eram. Reconheci minha avó, que havia falecido quando eu tinha apenas 8 anos. Ela não tinha a aparência de uma senhora idosa como eu me lembrava. Era pura essência, pura energia, mas eu sabia que era ela. Sentia o amor dela de uma forma tão intensa que me fez perceber o quanto nossas expressões de amor aqui na Terra são limitadas e filtradas. Havia outros também. Algumas presenças eu reconhecia de algum lugar profundo da minha alma, mesmo não conseguindo identificar quem eram em termos terrenos. E havia uma presença maior, mais central, que irradiava um amor incondicional tão poderoso que me fez compreender instantaneamente que nunca, em nenhum momento da minha vida, eu estive sozinho. Cada erro, cada acerto, cada momento de dor ou alegria, aquela presença estava ali, sempre foi e sempre seria. Não havia julgamento. Não havia aquela ideia de céu e inferno como nos ensinaram. Havia apenas amor, compreensão e uma paz absoluta. Então comecei a ver minha vida passando, mas não como dizem que acontece, em flashes rápidos. Era diferente. Eu revivia cada momento com uma profundidade impressionante. Sentia não apenas o que eu havia sentido, mas também o que as outras pessoas ao meu redor sentiram. Quando revivia uma discussão que tive com minha mãe aos 17 anos, eu sentia a dor dela, a preocupação, o amor por trás das palavras duras. Quando revivia momentos em que fui gentil com um estranho na rua, sentia a gratidão daquela pessoa, como aquele pequeno gesto havia iluminado o dia dela. Cada ação, cada palavra, cada pensamento criava ondas que se espalhavam de formas que eu nunca havia imaginado. Foi-me mostrado que estamos todos conectados, não de forma metafórica ou poética, mas literalmente. Somos parte de uma mesma consciência, de uma mesma fonte. A separação que sentimos aqui é uma ilusão necessária para a experiência humana, mas não é a realidade fundamental. Compreendi que viemos para cá, para esta existência física, para aprender, para crescer, para experimentar amor em suas infinitas formas, e que a morte não é o fim, é apenas uma transição, como tirar uma roupa velha. Então, de alguma forma que não consigo explicar completamente, foi-me dada uma escolha. Eu podia continuar, seguir em frente para outras dimensões de existência, ou podia voltar. Minha primeira reação foi querer ficar. Por que alguém escolheria voltar para um mundo de dor, de conflito, de limitações, quando existe isso? Essa paz, esse amor, essa compreensão completa? Mas então me mostraram coisas. Vi minha mãe recebendo a notícia da minha morte, vi o sofrimento dela, vi como isso afetaria o resto de sua vida. Vi meu pai, sempre tão forte, desmoronar. Vi amigos que eu ainda ajudaria, pessoas que eu ainda tocaria de formas que eu nem imaginava. E mais importante, foi-me mostrado que meu trabalho aqui ainda não estava completo, que eu havia escolhido esta vida por razões específicas e que voltar agora seria deixar muitas lições inacabadas. Não foi uma obrigação, foi um convite. E mesmo querendo ficar naquele estado de bem-aventurança, senti que precisava voltar, que tinha uma missão, mesmo não entendendo completamente qual era. Aceitei voltar, e imediatamente senti uma tristeza profunda por ter que deixar aquele lugar, mas também uma determinação renovada. Voltar foi doloroso. Foi como ser comprimido novamente em um espaço minúsculo depois de ter experimentado a vastidão infinita. Senti meu corpo novamente e com ele veio a dor física do infarto, mas também a dor da limitação.
de estar preso novamente aos 5 sentidos, de esquecer parcialmente tudo aquilo que eu havia compreendido. Ouvi vozes gritando em alemão, senti eletrodos no meu peito, senti o impacto da desfibrilação. Meu corpo sacudiu violentamente e eu voltei completamente. Abri os olhos e vi rostos desconhecidos me olhando, paramédicos dentro de uma ambulância em movimento. Um deles sorriu quando me viu acordar e disse algo que não entendi imediatamente. Meu cérebro ainda estava se reajustando. Depois, descobri que meu coração havia parado por 4 minutos e 30 segundos. Tecnicamente, eu estava morto. Eles conseguiram me reanimar na terceira tentativa de desfibrilação. Os médicos no hospital Klinikum Rechts der Isar me explicaram que tive uma arritmia cardíaca severa causada por uma condição congênita não diagnosticada. Tive sorte, disseram eles. Sorte de alguém ter ligado para a emergência rapidamente. Sorte dos paramédicos chegarem a tempo. Sorte de ter apenas 26 anos e um corpo que ainda podia se recuperar. Mas eu sabia que não foi sorte, foi escolha. Minha escolha de voltar e algo maior orquestrando os eventos para que eu pudesse fazê-lo. Quando contei para os médicos sobre minha experiência, sobre o que vi, a maioria apenas sorriu educadamente e falou sobre alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Mas uma enfermeira mais velha, Frau Müller, apertou minha mão e sussurrou que ela acreditava em mim, que ela já havia ouvido histórias semelhantes de outros pacientes. Aquilo significou mais para mim do que ela poderia imaginar. Desde que voltei, tudo mudou. Não consigo mais me preocupar com coisas pequenas, discussões no trânsito, prazos apertados no trabalho, likes nas redes sociais, nada disso tem mais importância. Vejo as pessoas de forma diferente agora. Quando olho para alguém na rua, vejo além da casca externa, vejo almas em jornadas, cada uma lutando suas próprias batalhas, cada uma conectada comigo de formas invisíveis. Tornei-me mais paciente, mais compassivo, mais presente. Porque agora eu sei, com uma certeza que vai além da fé, que isso aqui, esta vida, é preciosa justamente por ser temporária. Se há algo que eu gostaria que vocês levassem deste relato, é isto. Você não é apenas este corpo. Você não é seus pensamentos, seus medos, suas conquistas ou fracassos. Você é uma consciência eterna experimentando uma vida humana temporária. E o propósito de estar aqui não é acumular coisas, não é ser perfeito, não é evitar erros. O propósito é amar, é aprender, é crescer, é tocar outras vidas de formas positivas, mesmo que pequenas. Cada interação importa. Cada palavra gentil cria ondas que se espalham de maneiras que você nunca verá. Cada momento de presença genuína com outra pessoa é um ato sagrado. Pare de adiar sua felicidade. Pare de esperar pelo momento perfeito para fazer aquilo que seu coração pede. Pare de guardar rancor, de alimentar mágoas, de desperdiçar tempo com coisas que não nutrem sua alma. A vida é curta, mas também é exatamente do tamanho que precisa ser. E a morte não é o fim, é apenas a próxima aventura. Quando chegar sua hora, e ela chegará para todos nós, você verá que tudo fez sentido. Cada dor teve um propósito, cada alegria foi um presente. E você estará voltando para casa, para aquele lugar de amor incondicional do qual nunca deveria ter duvidado. Se este relato tocou você de alguma forma, se ele trouxe alguma reflexão ou conforto, peço que se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como esta. E deixe um comentário me dizendo de qual cidade você está assistindo. Gostaria muito de saber onde estão as pessoas que ressoam com esta mensagem, que também buscam compreender os mistérios maiores da nossa existência. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por estar vivo. Obrigado por fazer parte desta jornada incrível que compartilhamos juntos. Um abraço do fundo do meu coração.